Bom, galera, boa noite. Eu vou falar para vocês sobre sonegação fiscal e eu vou trabalhar com o caderno, que não vai dar para vocês verem nada, e com o computador, já que não tem o slide para passar. Bom, a Lei 8.137 de 1990 reprime crimes de sonegação fiscal. O que é sonegação fiscal? Sonegação fiscal é ocultação dolosa mediante fraude, astúcia ou habilidade do recolhimento do tributo devido ao poder público. Como é que a gente pode explicar isso daí? Sonegação fiscal é o uso de meios ilícitos para diminuir ou evitar o pagamento de tributos, impostos e taxas. É uma das coisas que está mais acontecendo no nosso país, é a sonegação fiscal. Sem dúvida alguma, temos aí o caso da JBS, né? E temos o caso de tantas outras empresas que utilizam deste artifício. Pelo nosso país ser o país que tem mais carga tributária do mundo, é até compreensível, entre aspas, que essas empresas ela sonegam impostos, porque os impostos vão chegar altíssimos pelo rendimento até do capital dessas multinacionais. Mas o problema é que ao sonegar esses impostos, quem vai ter que pagar por isso é o pobre, né? Já que os impostos que nós pagamos é para ser devolvidos em recursos, e não é o que acontece. Bom, o que mais acontece no caso de sonegação fiscal é a omissão de impostos e justamente essas manobras de capital erradas, né, errôneas, que fazem com que as empresas elas consigam de certa forma não pagar certos impostos ou justamente diminuir os impostos e assim fazer um rombo, né, no orçamento que é para ser revertido em ações para a população. Bom, eu trouxe aqui para vocês um artigo, né, dessa lei 8.137, e essa lei ela revogou a lei 4.729 de 1965. Qual era essa lei a lei 4.729 de 65? Essa lei falava que, ainda quando se tratava de pessoa jurídica, a responsabilidade penal pelas infrações previstas na Lei 4.729 de 1965 deveria ser de todos aqueles que diretamente ou indiretamente, eventualmente ou permanentemente tenham participado das atividades no período em que houve a sonegação fiscal. O que quer dizer que na empresa, todos os sócios que participaram daquele momento onde houve a sonegação de impostos daquele período, eles iriam responder pelo crime de sonegação fiscal. Bom, sem mais delongas, vamos aí para os incisos do artigo que eu trouxe. Artigo 1º. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributos ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Esse inciso primeiro podemos usar como exemplo o caso Neymar Júnior. Neymar, ele omitiu as informações, né, o preço da transação entre Santos e Barcelona. O Santos dizia que era 50 milhões, o Barcelona dizia que era 80 milhões, e aí o poder público não teve essa noção e não sabia a quantidade de cobrança de impostos que deveria ter sido pedido ao Neymar e às empresas de Neymar que estavam no contrato. E fraudar a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza, documento ou livro exigido pela lei fiscal. O Neymar também esteve incluído aí, vamos dizer, nesse segundo inciso. Neymar pai, né? Ele fez 3 empresas que não existiam, e ao fazer essas 3 empresas, ele diminuiu seu imposto de renda, e no contrato, essas 3 empresas que não existiam ficariam com a maior parte do salário, ou seja, uma movimentação, uma manobra ilícita de capital para trazer dinheiro para o Neymar e diminuir os impostos que ele deveria pagar. Nos outros incisos fala sobre falsificar ou alterar nota fiscal, fatura duplicada, nota de vendedor ou qualquer outro documento relativo à operação tributável, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que sabe ou saber falso ou inexato, e negar, deixar de fornecer quando obrigatório nota fiscal ou documento equivalente relativa
a venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecida em desacordo com a legislação. A pena é reclusão de 2 a 5 anos e multa. Bom, esses incisos todos só completou aquilo que eu disse, né? É normal, porém errôneo, as empresas, né, infelizmente é normal, elas alterarem os fiscais, documentos, para que aí elas diminuam os seus impostos. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas fraudes sobre o imposto de renda. Bom, declarar dependentes que não existem, isso sobre o imposto de renda. Aqui é quando você vai fazer a restituição do imposto de renda. Quando vamos falar assim, quando você recebe a devolução. Que aí é você declarar dependentes que não existem. Por exemplo, eu tenho uma filha, e aí quando eu vou declarar, eu declaro que eu tenho 2 filhas. E aí eu recebo o valor a 2 filhas, por exemplo. Vou falar que as 2 estudam, que as 2 precisam de plano de saúde, e aí um valor que seria revertido em 5 mil, vamos supor, viria de 10 mil. Aí eu estou com uma fraude, né? Não informar salários e rendimento ou informá-los com valor menor. Não precisa nem dizer, né? Na hora de declarar o imposto de renda, ao invés de eu falar que eu ganho 5 mil reais para pagar a porcentagem que é prevista, né, que é pedida, eu falo que ganho, por exemplo, 1.000 reais. É umas fraudes meio burras, vamos dizer assim, porque é muito fácil da Receita Federal ela descobrir isso daí, né? E você, obviamente, ter que pagar. Inventar um plano de previdência que nunca foi pago. Essa questão aí é que há uns planos, né, de previdência que você diminui a sua carga tributária. E aí você vai falar que usa aquele plano, mas que na verdade você não tem mais aquele plano, não é inscrito naquele plano de diminuição tributária. É que são casos raros, né? Casos de pessoas que justamente não devem pagar aquilo que as pessoas com mais condições precisam pagar. Omitir rendimentos recebidos de aluguéis, também não preciso falar mais nada, é muito comum e parecido com os outros casos, que é justamente você e seu inquilino, você não falar quanto você recebe do seu inquilino, e aí também é muito fácil para a Receita Federal, porque tudo isso tem que ter um contrato, então é muito fácil para a Receita Federal ela descobrir isso daí, o poder público descobrir isso daí. Forjar o pagamento de pensões, acontece muito aí com as mulheres, né, que engravidam e justamente diz que não quer, né, mas engravida. E aí os caras têm que pagar a pensão, mas aí é o correto. Porém, há casos de mulheres que fazem pensões falsas, né? Então isso aí também é mais um caso de sonegação de imposto. Omitir lucro na bolsa de valores e esconder o patrimônio pessoal. Não falar o quanto você ganha. E omitir lucro na bolsa de valores é você não declarar nos seus balanços patrimoniais o quanto você recebe da sua empresa e aí não fazer o pagamento correto de imposto. E para terminar, né, eu trouxe para vocês a lista das empresas que mais sonegam impostos no Brasil. Valeu, um abraço. Não vou mostrar porque o vídeo está acabando.